Amém, amém. Você pode se assentar. Tudo bom com vocês? Talvez uma das primeiras vezes do ano que eu não vou dizer que hoje... hoje foi que choveu, fez frio, fez calor, né? Eu achei que dessa vez não ia ser aquele dia com um pouquinho de tudo, mas foi, né? Tem uma hora que eu dei uma olhadinha pela janela e lembrei que estava chovendo. Falei, olha só, essa é a nossa cidade abençoada, né? Que todo mundo ora, um pedindo sol, Deus dá sol, um pede chuva, Deus dá chuva, um pede tudo que cada um... Só que o problema é que Deus é tão bonzinho com a gente aqui que Ele bota tudo no mesmo dia, né? Para satisfazer o coração de todo mundo. E aí quando chove assim que é gostoso, que fica mais fresquinho, passa o calor... Mas aí os riders ficam tristes, porque não dá para andar de moto como a gente queria andar, né? Uns aqui são bravos, uns aqui andam mesmo na chuva, né? Estão lá juntinho, mas com certeza Deus é muito bom e cuida muito da gente. Olha só, deixa eu aproveitar aqui antes de começar aqui essa palavra para vocês hoje. E queria lembrar você que está aqui no culto, você que está em casa assistindo a gente, você que está assistindo esse culto gravado depois, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui essa câmera aqui, você consegue filmar essa câmera aqui, ó? Dá para apontar para cá, pegar? O de cá? Um dos dois, uma das duas câmeras. Isso, aqui no palco, ó, a gente tem várias câmeras aqui do lado, o pessoal aqui embaixo. Isso. E aí o que acontece? Esse pessoal está precisando de ajuda. Então se você quer ajudar na transmissão do culto, lá embaixo, você que gosta de mexer num botão, daí eu sou fissurado, né? Tudo que tem um botãozinho a gente gosta de ficar fuçando. Vocês não têm ideia o que é lá embaixo onde o Lausier está lá. E são os caras responsáveis pela gravação desse culto, transmissão desse culto. E principalmente para que chegue até vocês uma palavra abençoada. O pessoal do som também, por causa da qualidade do som, da transmissão. Se você fala, puxa vida, pastor, eu não sou desse cara que vem no culto e fica sentado só assistindo o culto. Quero me envolver. Vou dizer mais, talvez aqui segunda é o dia que você quer vir ouvir a palavra, mas você fala, mas na terça eu posso ajudar, na quarta eu posso ajudar, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, no domingo, porque todos os dias tem culto nessa igreja. Então qualquer área que você queira se voluntariar e falar, puxa, eu queria ajudar bastante, fala com a gente que certeza a gente vai fazer a ponte para você estar ali juntinho, tá bom? Vamos lá, fazer uma pergunta para você. Sua fé já foi provada? Você já passou por provações de fé? Esse livro aqui do Marcelo Aguiar, né, ali da livraria, ali, o pessoal me passou hoje ali, sensacional. Eu já estive lendo uma prévia dele, vou estar lendo, muitos sermões sairão daqui. Porque eu falo para você já passou momentos que você sentiu a sua fé sendo provada? Porque pela fé a gente sabe que muitas coisas acontecem na nossa vida, não é verdade? E quando a gente está com a fé balançando, né? Quando a gente está com a fé ali abalada, muitas vezes nosso coração se aperta. Então, se você quiser, quando a nossa fé é provada, você vai encontrar ali. E olha só, o sermão de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre a nossa fé. Quantos de vocês aqui já vivenciaram um milagre? Já viu um milagre acontecer? Já viram? Levanta a mão quem já viu. Fala assim, eu já presenciei um milagre. Tem muitas pessoas que falam para mim assim, isso aí é papo de igreja. Isso é coisa que o pessoal conta e depois você vai ouvir a história. Não foi nada disso que aconteceu. Eu consigo explicar fisicamente. Eu consigo explicar da forma como isso ocorreu. E olha, eu já vivenciei, já vivi, já experimentei de muitos milagres de Deus. E eu falo para você, quantos de vocês estão sentados aqui e você fala assim, eu já orei por um milagre. Você já orou para que o milagre acontecesse? Eu já orei. Tem alguém que está sentado aqui que disse assim, eu estou orando por um milagre? Tem alguém que está orando, esperando um milagre do Senhor? Então eu vou dizer para você, tenha fé, que a sua fé seja fortalecida. Mas toda vez que a gente espera um milagre, a gente pede um milagre, a gente ora por um milagre, a gente está ali na expectativa que algo aconteça, não é verdade? Puxa, quando isso vai acontecer? Quando vai ser? Às vezes a gente brinca quando a gente ora e uma coisa acontece, que a gente descobre quanto tempo levou para Deus ouvir a nossa oração. Lógico que não é assim que funciona. Mas tem muitas vezes na vida da gente que a gente começa a pedir para que coisas aconteçam. E coisas acontecem. Por exemplo, você já orou por um emprego? Eu já orei por um trabalho. Deus abriu uma porta de trabalho. Você já orou por saúde? Eu já orei.
para que Deus restabelecesse a minha saúde, mas já orei que Deus restabelecesse a vida e a saúde de muita gente. E como é que foi essa experiência tua? Como é que isso aconteceu? Porque existem pessoas que estão vivendo o seu dia, pelo dia de amanhã, esperando um milagre. Mas no nosso dia acontece muita coisa. Na nossa vida acontece muita coisa. Mas no instante de uma hora, hoje meu dia foi corrido. E de hora em hora aconteceu várias coisas. E algumas coisas não aconteceram aquilo que eu tinha planejado. Algumas coisas eu olhei para o relógio e falei, está dando errado. Está saindo fora do que eu tinha me programado. E eu falo para você, a não ser que você realmente seja muito displicente com as coisas, ou não dê atenção devida às coisas, a chance de dar errado é muito grande. Mas quando aquilo faz parte de um plano de Deus, do cuidado de Deus, muitas vezes o teu dia vai sair um pouco fora do que você planejou. Mas talvez, e muito provavelmente, é naquele instante que vai acontecer o milagre. Milagres acontecem o tempo todo e muitas vezes passam desapercebidos na nossa frente. Se você tiver um caderninho de oração, e eu gosto de escrever o caderninho de oração, eu começo a folhear esse caderninho. E eu começo a olhar coisas que Deus fez na minha vida que eu tinha falado com Ele. Milagres que eu pedi a Deus e aconteceram. E muitas vezes, por estar ocupado com outras coisas na cabeça, a gente se esquece. A gente não guarda no coração o que foi que Deus fez. Olha que interessante, abra sua Bíblia lá em Mateus 14, de 13 a 21. E a gente vai ler sobre um milagre, de vários milagres de Jesus. A gente vai ver esse milagre aqui, em especial acontecendo. Talvez, se você já não leu esse texto, você já ouviu sobre ele, ou você conhece uma história igual essa, ou você já orou por isso, com certeza, tá? Abre lá comigo, Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, Senhor. Já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar alguma comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes de comer. Vocês mesmos, dê-lhe algo de comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Essa história agora você lembrou na sua mente, né? Já começou a tocar uma musiquinha do 4x1 na sua cabeça, né? Porque essa história é linda. E o texto continua falando: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu o pão, e em seguida deu aos seus discípulos e esses à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar por esse texto? Senhor Deus, essa palavra, esse milagre fala muito aos nossos corações, ó Pai, pois fala da Tua provisão, Senhor. Fala sobre o Teu cuidado e sobre o Senhor se importar com nós. O que eu te peço nessa noite, ó Pai, assim como o Senhor falou, tão profundo comigo, ó Pai, através dessa palavra, que a presença do Teu Espírito fale com cada um nesse lugar e aqueles que estão em casa, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a nossa vida. Mas eu te peço, se alguém está ouvindo essa palavra e está com o coração apertado, pedindo um milagre, falando: Senhor, provém o sustento, provém saúde, Senhor, que a Tua mão de paz, de cura, de provisão vá até essa pessoa. Mas se alguém está ouvindo esse texto e fala: eu já vivi isso, eu já vi o Senhor multiplicar na minha vida, então que essa alegria, esse testemunho chegue a mais e mais pessoas. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Amém. Quem conhecia esse texto? Quem gosta desse texto? Quem fala: cara, essa história é magnífica. Eu já ouvi falar o dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes. A gente está vivendo um tempo, como eu falo para você, que a gente pede muitas coisas. A gente pede para as pessoas querem demonstrar muitas vezes poder, até autoridade, através daquela que manda e aquela que obedece. Já ouviram isso? Tem muita gente falando assim: sou eu quem manda, vocês que obedecem. Será que a vida funciona assim?
Aqui, essa multidão, todos estavam passando fome. Todos estavam ali talvez morrendo de fome? Talvez não. Mas Jesus se importa com eles. E a gente vai entender já já o porquê que ele se importa tanto. Olha só uma coisa, temos milagres famosos na Bíblia. As 10 pragas do Egito, como acontece. Jesus caminhando sobre as águas, que é outro sermão fabuloso. A travessia do povo sobre o Mar Vermelho. Josué parando o sol. Você já leu esse texto? É fantástico quando isso acontece. Elias desafiando os profetas de Baal. A ressurreição de Lázaro. Quando Cristo o chama. Puxa, eu podia citar milhares de milagres aqui para você. Mas eu queria dizer uma coisa. Muitas pessoas vão dizer, mas olha, ali eles veem o sol parar. Aqueles discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Era muito mais fácil de crer do que eu crer. Porque já vi alguns milagres assim, mas nada tão grandioso acontecendo. Já vi pessoas falarem assim. Eu lembro que no primeiro ano de faculdade que eu estava, eu tinha uma matéria que a gente estudava sobre evangelismo. E ali, sabe, eu tinha um professor, é o pastor Silvado, pastor do Bacaxiri, e ele começou a contar para a gente uma história muito interessante. Uma das meninas que estavam na aula falou assim, pastor, era muito fácil crer em milagres nesse tempo de Jesus. Era um cego que nem tinha os olhos e voltava a enxergar. Você olhava aquilo e falava, meu Deus, como pode? Um povo que está indo atravessar um mar sendo perseguido e esse mar se abrir, como pode? Não tinha como as pessoas não crerem no poder de Deus. E esse professor falou algo muito interessante, eu guardei até hoje no meu coração. Ele olhou para ela e falou assim, minha irmã, você está aqui na faculdade, que hora que é? É umas 8 horas. O que está passando na tua casa, na televisão? Ela falou, não sei, o jornal, a novela, esse horário. E você desligou a televisão quando saiu de casa? Ela falou, desliguei. E a emissora de TV parou de transmitir o que estava passando porque você desligou a TV? E ela falou, não. E ele falou, minha irmã, milagres acontecem todos os dias. O mar se abre todos os dias. Pessoas são curadas todos os dias. É que muitas vezes a nossa televisãozinha espiritual está desligada. A gente está prestando atenção em outras coisas. A gente está olhando para um outro lado. A gente está com outra expectativa. A gente está desejando outras coisas. E não olhando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu guardei isso no meu coração. E quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa história. E eu falei, puxa vida, aquele povo, vendo ali a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu falo para vocês, a gente teve o privilégio de ir nesse lugar. E é muito legal quando você olha ali a situação, devia ser o final da tarde, e você vê todo o mar da Galileia ali ao fundo, e você fala, foi aqui. Foi aqui que as pessoas ouviram um sermão maravilhoso. Foi aqui que Jesus fala ao coração delas, e foi aqui que Jesus se importou. Realmente, quando está diante dos teus olhos, parece algo extremamente magnífico, maior do que as outras coisas. Mas sabe, Jesus não parou de agir. Deus não parou de fazer até hoje. E nessa noite, eu queria que você saísse daqui com essa convicção. Primeiro, Jesus não desistiu de você. Milagres ainda acontecem. Muitas vezes, aquilo que pedimos e falamos são coisas que talvez vão nos fazer mais mal, ou talvez não é o momento. Mas para que os milagres aconteçam, a gente fica assim, puxa, mas basta o permitir de Deus. Se Deus falar, vai acontecer, acabou, vai acontecer. E a gente começa a olhar para o agir de Deus e falar, então tudo depende dele. E é verdade. Para que o milagre aconteça, dependemos dele, pois nós não temos o poder para nada. Eu falo para vocês isso com muita força. Pode ter certeza que muitos apertos que você passou na sua vida, você percebeu o quanto você é vulnerável. Então olha só, dependemos de Deus. Mas para que Ele faça, depende do quê? Simplesmente Deus está escolhendo, eu gosto de você, vou te dar uma moto nova. Mas o Paulinho não, o Paulinho tem uma outra moto especial para ele. Mas olha o seu Mauro, está sentado ali atrás. Ah, seu Mauro, meu amigo, para você eu tenho 2 motos. Será que é assim que Deus faz? Será que quando tem 2 pessoas lutando no tatame, Deus olha e fala assim, ah, esse é tão bonitinho. Ah, aquele ali é mais bravo. Peraí, vou fazer o seguinte, Gabriel, ele chama um anjo, pega um controlinho de videogame e começa a jogar para ver em qual dos 2 vão ganhar.
Não é assim com certeza que os milagres acontecem, pois Deus não faz acepção de pessoas dessa forma. Deus não vai olhar e falar, eu gosto mais de você, menos de você, eu gosto mais de você, mas menos de você lá. Ele não vai fazer assim. Para que o milagre aconteça, depende de algumas coisas que precisamos entender. E aí eu vou falar para vocês hoje, né? Tem um pessoal aqui que está estudando, vai ter prova, não vai? Tem um pessoal falando para mim que estão beirando o vestibular, muita coisa. E olha só que fácil a gente vai fazer hoje. Quais são as operações da matemática? Vocês lembram? Às vezes a minha esposa fica brava comigo porque tem um sermão de casamento que eu falo dos 5 sentidos do nosso corpo, né? E aqui a gente vai falar das 4 operações matemáticas. Mas meu Deus, pastor, eu passei o dia inteiro fazendo conta. Não quero ouvir sobre número, eu quero ouvir sobre a palavra. Pois é, mas tudo que Deus coloca na nossa vida faz muito sentido. E a analogia de fazer com essas questões de conta que eu vou fazer na sua cabeça, é só para você guardar. É uma forma de você memorizar o que precisa acontecer. E olha só uma das coisas que precisa acontecer. Qual é uma das primeiras operações matemáticas que aprendemos na escola? A gente aprende que a gente precisa subtrair. O famoso diminuir. Você sabe o que é isso? Quando a gente olha, a calça está muito apertada, você fala, preciso dar uma diminuída, né? Senão não vai caber mais. Tem muita coisa que a gente olha nesse sentido, mas olha o versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda a multidão embora, para que possam ir aos povoados comprar alguma comida. Puxa vida, os discípulos estavam preocupados. Por que eles estavam preocupados? Ali da região que eles estavam, quando você volta de Jerusalém, todo aquele sentido, você passa Samaria, você chega em Jericó, você sobe sentido Jericó, você vai sentido norte, você vai chegar no Mar da Galileia. Essa região que eles estavam ali, bem próximos, tá? E o que acontece muito próximo dali? Ali você tem o Rio Jordão. E quem vivia ali na região do Jordão? João Batista. E o que João Batista fez? Ele batizou Jesus. E outras pessoas que passaram por ali. Mas sabe, existia uma profecia que haveria um Messias. O primeiro rei manda matar as crianças até 2 anos. Passa esse tempo depois, a profecia se cumpriria através do quê? Sobre uma voz que clamaria no deserto. Isaías já tinha falado isso. E muitas pessoas estavam atentas, quem é essa voz no deserto? E João Batista falava, diz que ele vivia com os gafanhotos, que era um homem que vivia pelo deserto. É ele quem batiza Jesus, mas muitos pensavam que ele era o Messias. E sabe, João Batista arrumou algumas confusões por causa disso. Tinha gente que não gostava dele. E entre as pessoas que não gostavam, puxa, tinha um rei que tinha uma mulher muito complicada. E entre as coisas, abreviando a história, que ele oferece para ela tudo o que ela queria, ela pede a cabeça de João Batista. E João Batista morre, decapitado. Por quê? Porque se cria que ele talvez fosse o Messias. Essa é uma das linhas que temos sobre isso. E sabe quando foi? Exatamente no período que isso acontece. Então os discípulos estavam assim, peraí, alguém que acharam que era o Messias, morreu. É o primeiro cara que você para assim e fala, puxa, esse aqui morreu por uma questão de Jesus. Haviam todas as crianças até 2 anos no princípio ali que morreram, mas ali João Batista é o primeiro. E ali os discípulos começam a falar assim, não é só andar com esse cara não, vai dar problema. Andar com ele vai trazer algumas complicações. O primo dele já morreu. Então imagina que o coração deles estava apertado, porque já era tarde. Tinha uma multidão, estava gerando volume. E aonde junta muita gente, o que acontece? Cadê o Neto? O Neto está por aqui? Está lá no fundo, a polícia aparece, né, Neto? Os caras gostam do aglomerado, a polícia viu o aglomerado, o camburão encosta e já desce enquadrando, né? Ali naquela região, muito cheio de gente. Imagina que é um lugar que está para ver de muito longe. Muita gente ali começa a escurecer, as pessoas fazem o quê? Acendem suas tochas, suas fogueiras. Alguém ia aparecer ali. E eles estão preocupados com isso. E eles falam assim, olha, fala para eles irem, Senhor. Ali, tem um povoado ali, bem perto. Cafarnaum fica para cá, Nossa, Cafarnaum tem um x-tudo lá, maravilhoso. Leva a galera lá que vai dar tudo certo. Eu pago. Não nesse sentido, lógico, mas eles estavam fazendo o quê?
tentando se livrar de um problema que tinha ali. E toda vez que o milagre precisa acontecer, a gente precisa diminuir uma coisa chamada hipocrisia. Puxa, uma palavra difícil. Para quem gosta de estudar a etimologia da palavra, que é hipocrisia, né? É um cavalo com crise, né? Hipo de cavalo, crise. Lógico que não. Mas é o excesso de uma complicação mental sua, que você fica em dúvida entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E essa dúvida é tão grande no teu coração, que a maioria das vezes você toma uma decisão errada. A hipocrisia faz com que a gente tome decisões erradas. É o excesso daquilo que a gente está pensando e tentando alinhar na nossa mente, e a gente procura o quê? O caminho mais fácil. Não é óbvio? Quando a gente está andando num lugar, a gente vai pisar onde está a lama ou a gente vai pisar onde está seco? Se a gente vê um buraco, eu vou pisar pelo buraco ou eu vou desviar do buraco? A gente sempre procura o caminho que parece ser o mais sensato. A hipocrisia muitas vezes nos dá essa rasteira. E aqui ela dá uma rasteira nos discípulos. Sabe por quê? Porque era muito mais fácil para eles se livrar das pessoas do que elas permanecessem ali e se alimentassem. Deve ter passado inúmeras coisas na cabeça desses homens, além da sensação de é muito provável que eu morra nesse lugar. Mas como é que eu vou sustentar esse pessoal? Como é que eu vou fazer? Eu falo para você, toda vez que um milagre vai acontecer, não é pelo jeitinho que você deu. Não é pelo caminho mais fácil que você escolheu. É pelo jeito mais fácil que eu escolhi, uma brecha. Milagres não acontecem pela brecha. Aquilo que Jesus fez não foi escondido. Então esconde todo mundo no mato. Deixa todo mundo quietinho, que a gente vai arrumar eles algo para comer. Não foi assim que Jesus falou. Quando Jesus fala com aqueles homens, Ele está dizendo para eles assim que precisamos diminuir o quê? Diminuir aquilo que não temos certeza. Jesus estava ali, milagres já tinham acontecido, coisas já tinham movido naquele lugar. Por que eles estavam duvidando? Eles tinham ouvido um baita no sermão falando sobre tantas coisas. Mas para aqueles homens ainda era complicado. E aí sabe o que acontece? O versículo 17, 18, 19, acompanha comigo. E eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou para eles o quê? Traga aqui. E disse ele, e ordenou a multidão que se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu deu graças e partiu, e em seguida deu aos seus discípulos e à multidão. Olha só, aqui vai acontecer um processo interessante. As pessoas sentam, e eles vão fazer o quê? Eles vão dividir. Então, peraí, vamos entender. Eles tiveram que subtrair, eles tiveram que parar para pensar numa coisa. Antes de eu dividir, tem que ter acontecido alguma coisa antes. Para que aquilo que é errado saia da tua vida, e é muito bom que saia, algo bom precisa entrar. E aí olha só, a gente volta o texto para o 16. E respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhe vocês de comer. Olha o que acontece depois. Ali no 17, Jesus fala, senta aí. Ei, tem 5 pães, tem 2 peixes aqui, vai resolver. Mas quando a gente volta para o 16, você observa que a gente precisa somar. Antes de dividir, a gente precisa somar. A gente precisa subtrair, tirar aquilo que não faz parte da nossa fé. Mas a gente precisa somar a responsabilidade. Aqui, antes que o milagre acontecesse, Jesus fala para aqueles homens que eles precisam tomar parte daquilo. E olha que interessante, toda vez que a gente estuda a história e fala sobre deuses, sempre os deuses são ovacionados. Sempre os homens sábios daquela época, eles eram tidos como algo intocável. Aqui Jesus toma a responsabilidade junto com eles e fala assim, ei, vamos dar para eles o de comer. E é difícil porque a gente foge da responsabilidade. É óbvio que tem gente que se aproveita. Tem gente que leva uma vida toda errada, que enfia o pé em tudo, que bagunça o quanto puder, que não perdoa ninguém, que vira a cara com todo mundo, que é maldoso com todo mundo e acha que alguém tem que fazer um milagre na vida dela. Lembra, os milagres começam quando a gente tira, subtrai. Ou seja, é um processo grande. Para que a soma aconteça, a responsabilidade aconteça, a gente precisa entender as coisas que precisam sair. Por quê? Porque aí sobra o que é necessário.
ali, na mão daqueles homens, sobra 5 pães e 2 peixinhos. Aí sim começa a acontecer algo precioso. Primeiro eles tiraram aquilo que não era necessário, a falta de fé, a falta da certeza que Jesus estava ali. Depois Jesus ensina eles a somar, torne-se responsável daquilo que está acontecendo aqui. E aí, o versículo 17, onde eu falei para vocês que vamos dividir, começa a tomar forma. Antes de haver a multiplicação, nós precisamos dividir. Aí talvez alguém dê um grande sorriso, alguém está assistindo em casa, alguém está com o marido do lado, aquele marido que não deixa a mulher dirigir o carro, ela bate agora e fala, tá vendo? Chave na mão, né? Já tem aquele cara que está ali com o coração apertado, né? E a mulher vai falar, nossa conta, tá vendo? Tem que dividir, o pastor está falando. Não é disso que eu estou falando. Ali, sobre dividir os recursos que a gente vai ver agora, é uma grande analogia para aquilo que realmente podemos dividir. O que é que você tem de mais precioso? Olha para quem está do teu lado e fala assim, o que é mais precioso na tua vida? Tem ninguém do teu lado? Olha por mais distante que você está assim, para alguém e aponta assim, fala assim, ei, o que é que você tem de mais precioso na tua vida? Marininha, o que é que você tem de mais precioso na tua vida? Eu falo para vocês, existem muitas coisas preciosas, família é algo precioso, filhos são coisas extraordinárias e preciosas. Talvez algum bem que você tem de família que você guarde seja muito precioso, mas não existe nada mais precioso do que teu fôlego de vida. Pode ter certeza. Se ele acabar nesse instante, tudo que você tem de precioso à tua volta, não vai fazer sentido nenhum. Talvez se torne precioso para outra pessoa. Talvez o seu bem se torne precioso para alguém e não você. Né? Talvez alguém já está desejando, né? O teu bem precioso e falando, quando morrer, ainda bem que isso aqui fica para mim. Tem pessoas que vivem assim, parece história de filme, mas é verdade. Sabe? O dividir tem muito mais a ver com você reconhecer o que é precioso. Aquelas pessoas naquele lugar, os discípulos olham e falam, 5 pães e 2 peixinhos. Alimentava aquela multidão? Não. Talvez, tem um outro sermão muito bonito que conta a história desse menino que eu acho muito legal, mas talvez aquele lanche era para aquele menino e mais uns amiguinhos. Então o que tinha de precioso? Primeiro, alguém levou o lanche, alguém usou o fôlego de vida, e talvez a mãe preocupada daquele menino falou, ei, não sei que hora você volta, está aqui um lanchezinho para você. Se importou. Aí eu faço uma outra pergunta, com o que é que você se importa? Isso é tão precioso, quando perguntaram para você, e o quanto você se importa com isso que é precioso? O quanto isso faz diferença na tua vida? Naquela multidão, sem nada para comer, eu conto para vocês, teve algumas vezes, os meninos aqui, eu enfio eles em cada enrascada às vezes, e a gente vai fazer algumas coisas para alguns lugares, ajudar alguns lugares, e a gente já ficou sem ter o que comer, a gente já ficou na beira da estrada, a gente já ficou, né? Por isso que muitas vezes alguns convites tem que dar uma orada antes, né? Mas quantas vezes a gente estava em 4 e tinha um pacote de salgadinho, assim, ó, 100 gramas. Nossa, e como aquilo foi precioso, como aquilo dividiu, como aquilo valeu a pena, como aquilo foi bom. É interessante como algo tão simples se torna tão precioso quando não tem mais nada em volta. Teu fôlego de vida, ó, vem e vai a todo instante. Talvez você nem pare para pensar nele. Então é muito difícil você talvez ter ele como algo muito precioso. Mas olha só, as outras coisas que seguem a partir dali, Deus com certeza quer usar na vida de alguém. Deus com certeza quer fazer disso algo precioso. E às vezes aquilo que é muito fácil e simples para mim, pode ser exatamente aquilo que está faltando na vida de alguém. Quer ver uma coisa só? No momento que você perde alguém, no momento de um funeral, puxa vida, o que tem de mais precioso? Um abraço. Como é bom receber um abraço no momento da dor. Como é bom receber um abraço quando você se sente sozinho. Como é bom encontrar alguém quando você se sente perdido. Vocês já se perderam alguma vez? Eu já me perdi no meio do mato. E sabe, a gente
mesmo tendo recursos na mão, ninguém sabia usar e continuamos perdidos, até achar uma rua. Quando a gente achou uma rua e passou o primeiro carro, e a gente perguntou para que lado da estrada, o cara falou que é por ali, ninguém questionou se a estrada realmente era por ali. Todo mundo foi naquele caminho. Por quê? Porque a gente estava perdido. Ali aqueles homens estavam com fome. E Jesus olha e fala para os seus discípulos: ei, precisa diminuir aquilo que não vem de mim. Precisa somar aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas precisamos dividir aquilo que temos de precioso nesse lugar. E essas três coisas que acontecem são coisas que antecedem um milagre. Está vendo? O milagre não é do nada. Não é simplesmente você acordou e ele aconteceu. Não é simplesmente você atendeu o telefone e é um advogado do Silvio Santos falando: oi, você é o filho perdido dele? Não, não é assim. Coisas vão acontecer. A primeira coisa, para que o milagre aconteça, coisas vão ter que sair da sua vida. Para que o milagre aconteça, as coisas importantes vão ter que entrar e fazer parte. E na medida que você se sentir cheio, equilibrado, saiu o que não precisava e entrou aquilo que eu queria, Deus vai te usar para dividir aquilo que é a preciosidade do que Ele fez. E aí sim, olha só que tremendo. E agora é a parte mais tremenda desse texto. Versículo 20 e 21. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe, todo mundo quer ser o agente do milagre. Todo mundo quer ser o multiplicador. Já ouvi pessoas falarem: puxa, já orei tanto para Deus fazer um milagre na minha vida, para que eu tivesse muito recurso financeiro e eu ia ajudar as pessoas que precisavam. Essas semanas agora, o missionário Everton estava aqui com a gente. E sabe o que ele falou para mim? Quantas vezes ele escuta a gente falar assim: ei, eu estou vendendo uma casa, e se eu vender essa casa, cara, parte disso aqui eu vou doar para missões com você. E aí a casa vende, e não acontece nada. A memória se passa. Quantas vezes fazemos propósitos para que o milagre aconteça, mas nada sai, nada entra, nada se divide. E a gente fica assim: puxa, mas eu não me importo de multiplicar. A gente se importa. Sabe por quê? Não somos nós que multiplicamos. O milagre acontece, a multiplicação acontece, porque Jesus fazia parte. É porque Ele estava ali. Muitas vezes acreditamos na nossa força, no nosso braço, no nosso jeito, no nosso conhecimento, na dimensão das coisas que nós queremos. Mas não é assim que vai acontecer. Vai acontecer quando permitimos Jesus agir desde o começo. Que da minha vida saia aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Que da minha vida entre aquilo que vem de Ti. Ele vai pedir para você ir atrás de pessoas que você vai pedir perdão. Ele vai mandar você procurar pessoas que você deveria ter feito algo. E sabe o que Ele vai fazer? Vai precisar dividir. Vai dividir a tua alegria. Vai dividir a tua força. Vai dividir o teu abraço. Vai dividir tanta coisa que você tem preciosa e você não sabe. Vai dividir o teu fôlego de vida. Mas aí Jesus vai multiplicar. E você vai ver o milagre acontecer. Sabe, para a gente encerrar, mais precioso do que você ver um milagre acontecer na tua vida, e isso é tremendo, é você ver um milagre acontecer através de Deus, pela sua vida. Você ver um milagre é algo tremendo. Você fazer parte dele. Você sentir: Deus me usou. Ele falou comigo. Eu estava ali quando aconteceu, eu fiz parte daquilo. É ainda mais tremendo. Lembra no teu coração, tá? Subtraia, some, divida. E olhe o que Jesus vai multiplicar. O coração muitas vezes se aperta, se aflige. Muitas vezes a sua fé se abala. Porque você não consegue esperar as coisas acontecer. Tem que ser no teu tempo, do seu jeito, da sua forma e como você falou. Esse texto, ele diz para mim
que Deus cuida, que Deus provê, que é Ele quem sustenta e é Ele quem faz. Esse texto fala para mim que muitas vezes meu coração está apertado, que a minha fé está abalada, que muitas vezes a minha fé é provada. Mas eu começo a olhar e falar assim, puxa vida, Ele vai fazer. Talvez não vai ser o que eu quero, talvez não vai ser da forma que eu quero, mas Ele vai fazer. Milagres acontecem todos os dias, mas para que você possa vê-los, tire da sua vida o que não pertence de Deus, porque isso acaba com a sua fé. Milagres acontecem todos os dias, e para que você possa vê-los, some a tua vida os valores e os princípios do reino de Deus, e aquilo que é precioso muitas vezes vai mudar. Milagres acontecem todos os dias, mas para isso, aprenda a dividir as bênçãos de Deus na tua vida. Aprenda a desejar o bem para o próximo, não somente para você. Aprenda a desejar o milagre na vida do outro e não somente para você. E aí eu falo para você, você vai ver Deus multiplicar de uma forma tão tremenda, que o mar se abrir vai ser pouco. Que andar sobre as águas, você vai falar, eu já li isso na Bíblia, mas comigo aconteceu algo ainda mais extraordinário. E talvez você fale, será? Dos milagres que já aconteceram na minha vida, daquilo que Deus fez por mim e através de onde eu estava ali, são coisas tão grandes, que no momento que eu sinto a minha fé sendo provada, Ele me faz lembrar dessas coisas. Existem marcas de cura, existem marcas de restauração. Já vi casamentos destruídos se tornarem casamentos sólidos. E isso é um grande milagre, maior do que abrir o mar vermelho. Porque dividir algo é tranquilo para Deus, mas juntar duas cabeças diferentes que se odeiam, isso é um milagre muito maior, na verdade. Guarda isso no teu coração. Lembra, o Senhor vai multiplicar. Ele vai usar você, Ele vai falar com você. Não com aqueles homens que você vai falar, a responsabilidade é do outro, o recurso é do outro. E eu também quero sair daqui o mais rápido possível. Mas de uma forma tremenda, você vai ver Deus agindo. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa noite e pela vida dos meus amigos, ó Pai. Deus, quantas vezes clamamos e pedimos um milagre, Senhor. Quantas vezes pedimos que o Senhor faça coisas, Senhor, de uma forma que nem paramos para pensar o porquê, Senhor. Muitas vezes é só o nosso coração, é a nossa dor, é a nossa dificuldade, é o nosso problema. Mas são tantas coisas todos os dias acontecendo, ó Pai. É a Tua provisão, ó Pai. Muitas vezes nos falta algo para que saia da nossa vida o ego e o rancor do coração. Muitas vezes estamos passando um momento difícil para que nosso coração seja quebrantado, mas queremos que as pessoas são obrigadas a fazer algo por nós, quando na realidade o que estamos vivendo faz parte do Teu amor pela nossa vida. Mas Deus, muitas vezes não sabemos trazer para perto as bênçãos que já estão ali, Senhor. Sejam pessoas valorosas, sejam as palavras verdadeiras que o Senhor usa através de pessoas. Deus, e quantas vezes estamos cheios de bênçãos, ó Pai, e não sabemos dividir, Senhor. Queremos ainda mais e mais e mais. Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, visita o coração de cada um de nós, Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e perceber o quanto o Senhor tem multiplicado, Senhor. O quanto o Senhor tem provido, Senhor. O quanto o pão de cada dia tem estado sobre a mesa, Senhor. E quantas vezes, ó Pai, o Senhor multiplica o fôlego de vida sobre mim, Senhor, e cada um que está aqui. É isso que eu te peço nessa noite. Te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês.